Nós estamos começando então mais um Momento Agro e hoje a gente vai falar da reforma tributária e os seus impactos para o setor do agronegócio. Esse assunto ainda é cercado aí de muitas dúvidas, não é? Principalmente para os produtores, tem muita gente ainda com muita dúvida, tem muita gente que ainda não sabe nem do que se trata. Então a gente resolveu fazer esse programa, a gente resolveu dedicar esse Momento Agro para tratar justamente desse assunto. E para nos ajudar a esclarecer as dúvidas e tirar aí, ajudar os produtores, hoje nós vamos conversar com a Amália Toniato Beltrame, que é contadora, e com o David Cuswal Pereira, que é advogado especialista em direito tributário. Não é isso, David? Correto, Rosimério. Um prazer enorme estar aqui com você. Espero atender suas expectativas. Ah, vai atender, gente, vai atender. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, David, pela disponibilidade, pelo tempo. Amália, você também seja bem-vinda. Muito obrigada, Rose. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. Espero contribuir também com vocês e com os produtores rurais. Ah, que bacana, porque o nosso foco justamente são os produtores rurais, não é, Amália? Então, gente, assim, para a gente sintonizar um pouquinho quem nos assiste, né? A reforma tributária ela foi aprovada em 2024, a nova reforma, e ela começa a ser implementada já em janeiro de 2026, pessoal. E ela também vai atingir aí o setor do agronegócio, né? Um importante setor aí para a economia brasileira. Então, eu quero começar entendendo com vocês, gente. Vamos começar do começo, né? Como diria o ditado. Entendendo o que é essa reforma tributária, gente. Quem começa? Bom, eu posso começar? Pode. Então vamos lá. Olha, a reforma tributária, de início, né, a gente precisa entender que essa reforma ela não é a reforma total. Essa é a reforma tributária do consumo. O consumo ele é relacionado ao quê? À nossa renda e aos nossos bens. Então, tudo que a gente compra, que a gente vende, né, o que a gente presta de serviço. A reforma tributária ela vem com esse tratamento, tá? A princípio, qual é o objetivo principal da reforma tributária? Transparência e simplicidade. Por que isso? Porque hoje, atualmente, nós temos mais de 1.500 leis. Só estou falando de leis, fora decreto, portaria, e aí a gente se perde no mar aí de De normas siglas. e siglas que aí fica praticamente incompreensível o direito tributário. E o objetivo principal foi o quê? Unificar esses impostos, né, tanto os impostos federais quanto os impostos estaduais e municipais, para trazer essa simplicidade e trazer a transparência para o consumidor final, aquele que está na ponta, né? E para aquele também que vende, aquele que presta serviço. Por quê? Porque hoje nós temos um problema muito grande. Ninguém sabe o quanto que se paga de imposto no final. Não tem clareza, não é isso, David? Perfeito, Não existe clareza. perfeito. Assim como o David falou, eu acho que o principal objetivo da reforma é simplificar. Não é pagar mais, não é pagar menos, né? Muitas pessoas ficam preocupadas. E depois da reforma a gente vai pagar mais, vai pagar menos. O objetivo é qual? O objetivo é simplificar, não é diminuir ou aumentar essa Organizar quantidade de também, gente. A gente impostos. pode dizer que é organizar também um pouco. Organizar é um Também. dos principais fatores também, né? Vai ter que haver uma enorme assim, organização e profissionalização do empresário. Vai precisar fazer isso. E importante lembrar também que o produtor ele comece a se enxergar como empresário. Porque muitos hoje não se enxergam, né? É aqui, é tranquilo, é do jeito que eu faço, sempre fiz. Só que nem sempre, né, as coisas vão continuar sendo dessa forma. A partir do ano que vem, a gente já começa com mudanças essenciais e que o produtor precisa se enxergar de fato como empresário. Essa era, depois de entender o que é a reforma tributária, né, Amália? De esclarecer isso. Essa era a minha outra pergunta, gente. Eu acho que a mais importante aqui no nosso caso. Qual o impacto da reforma para os produtores? A gente já começa aí com a organização, né? A gente viu que o produtor, pelo nosso dia a dia, pelo que a gente já conhece na nossa experiência, na nossa vivência, o produtor rural ele acaba não tendo aquela organização, aquele compilado de informações. Às vezes ele não sabe exatamente aquele controle financeiro, de quanto foi, de quanto custou aquela produção, da questão de compras, né, dos insumos, dos maquinários, tudo isso acaba passando, né, despercebido. E para o produtor rural, né, principalmente a partir do ano que vem, que a gente já começa com essa fase de teste para o produtor,
vai ser muito importante que ele consiga fazer esse compilado de informações, para ele entender o que ele tem direito. Com a reforma tributária, né, vem outros desafios e para o produtor ele começa a enxergar oportunidades também. Então, a oportunidade de aproveitar um crédito que ele compra de um insumo, de um maquinário, tudo isso vai ser essencial E para que ele. ele muitas vezes não sabe nem que tem esse Exatamente. direito, É né? uma oportunidade que ele vai ter de colocar ali um dinheiro a mais durante o percurso da colheita dele, por exemplo. Entendi. Quando a Amália foi aqui falando, gente, eu que sou filha de produtor rural, que cresci, né, no interior, nessa realidade, eu fiquei me lembrando aqui das cadernetas. A boa e velha caderneta que o Sim. produtor usa para anotar quantas sacas de café que deu, quanto adubo que jogou, qual funcionário que pagou, qual que não pagou. Vamos ter que extinguir a caderneta Isso vai ter dele? que deixar de existir, né? Não Vamos tem... ter que extinguir a caderneta. A reforma tributária ela vem para justamente trazer esse nível de profissionalismo do empresário, né? Nós, brasileiros, a gente nunca foi treinado para ser empresário, né? A gente é guerreiro, a gente Trabalha pra caramba. né? A gente busca empreender dentro do nosso país, mas a gente não aprende como a empreender. E muitas vezes, e na maioria das vezes, os empresários, os agricultores, as pessoas confundem muito a sua atividade empresarial, que é o seu CNPJ, do seu CPF. Então, quando há essa confusão, que é o que ocorre muito, né, ocorre essa desorganização. E com a reforma tributária não vai dar margem para essa desorganização. Ou ele se ajusta, não tem para onde correr. Um adendo também muito importante, né, assim, eu prefiro, é bom a gente deixar claro aqui, que é em relação à carga tributária. Tá? Vai haver um aumento de carga tributária para o produtor rural. Estima-se aí algo em torno, hoje ele paga algo em torno de 5% e vai aumentar para algo em torno de 11%, porque ele vai ter um desconto. Tá? E isso aí é um tema também que a gente pode estar tratando daqui a pouquinho. Entendi. Quando a gente fala, igual eu falei, né, a gente até brincou com a caderneta, se a gente fosse dar uma dica para o produtor, nesse primeiro momento, um dever de casa para chegar no ano que vem com essas novidades todas da reforma, seria já começar a se organizar? Com certeza, principalmente fazendo a gestão de tudo que ele compra e de tudo que ele vende. Acho que é a partir daí que a gente começa a desenhar um cenário um pouco melhor para o produtor rural. Então, aquele controle do que foi vendido durante o ano, das notas fiscais, do valor que a gente já tem, né, estimado aí para a declaração no próximo ano, e também tudo que ele comprou. É aquele velho dever de casa, né, que chega no ano seguinte para a declaração de imposto de renda, aonde o produtor vai atrás das notas fiscais, tudo isso já deve ser feito durante o ano, durante o mês. Então, ter esse controle do que ele vendeu, quais foram, né, os produtos em si que ele comprou nos meses específicos, se teve maquinário, se teve financiamento, se teve empréstimo, se teve insumos, a quantidade de insumos que teve naquele mês. Então, fazer esse compilado de informação, eu acho que é o ponto de partida para o produtor. Entendi. Agora, a gente fala, né, a gente sabe que o David falou a questão, né, confunde o CPF com o CNPJ, né, e mistura tudo. Com a reforma, como é que fica essa questão? Até que ponto é considerado pessoa física? Todo mundo vai ter que virar pessoa jurídica? Como é que é isso? Ou não muda nada? Necessariamente não se precisa mudar a estrutura de pessoa física para pessoa jurídica. Por quê? Né? O pequeno produtor rural ele é considerado já na lei com o rendimento bruto até 3 milhões e 600. Então, com esse rendimento bruto até 3 milhões e 600, ele não precisa necessariamente ter CNPJ. Pode ter? Pode. Mas não é obrigado. Eu até prefiro que ele tenha CNPJ, porque esse formato atual que hoje se vivencia no Brasil não vai ter mais incentivos. Incentivos fiscais vão deixar de existir até 2033. Então, para essas pessoas físicas, não vai ter mais esse tipo de vantagem. Ah, entendi. Né? Não vai fazer diferença. Não faz. E com uma estruturação em pessoa jurídica, ele vai conseguir ter um melhor aproveitamento de impostos, porque com a reforma tributária, com essa simplificação que a gente vem falando, né, vai se haver o princípio que a gente chama de não cumulatividade. O que é isso? Não cumulatividade eu lá no iniciozinho da cadeia produtiva, eu comprei um produto, um exemplo, por R$100. O imposto ele já não é mais pago por dentro, igual a gente conhece. Paguei os R$100, do 100 eu tiro o imposto. Não é mais assim que a gente vai conhecer a reforma tributária, ela vai trazer o seguinte sentido. Paguei R$100, se o imposto for de 10%, é R$100
mais R$10. Então, os R$10 vai vir destacado. Aí, para o produtor rural, pessoa jurídica ou qualquer empresário, empresa, né, ele vai precisar que essa nota fiscal lá, que saiu na ponta lá, o imposto esteja devidamente recolhido. Porque se também não tiver recolhido, ele não vai conseguir fazer o aproveitamento do crédito. Então, esse profissionalismo que a gente fala é nesse sentido, né? E o CPF, eu sempre falo com os clientes lá do escritório, nunca deixe o seu CPF na frente dos seus negócios. O CNPJ é o seu escudo. Então, por isso que eu digo assim, a reforma tributária ela está vindo, ela já está em evidência, né? Já foi aprovada por emenda constitucional 132, então não tem como voltar atrás. Já temos leis... É uma realidade, Já né? é uma realidade. Leis complementares estão sendo aprovadas, o Congresso está trabalhando, né, para que isso ocorra de uma forma assim, que seja... que ocorra dentro do cronograma possível, né? E a gente vem acompanhando isso desde 2023. E aí, assim, o recado que a gente pode dar para o produtor rural é: procure um contador que conheça a reforma tributária. Vai trazer também para os contadores, que eu venho já desde 2023 já pensando nisso, né? Assim como ocorreu na minha área do direito, que é a especialidade, né? Eu já sou há 23 anos especialista em direito tributário. O contador, eu acredito que ele também vai ter que se especializar em áreas, porque cada setor vai ter uma regulamentação específica, né? Então ele vai precisar se especializar nessa área. Então, contadores para produtores rurais, contadores para empresários de determinado setor, contadores para prestadores de serviço. Segmentar, né, Vai David? ter que segmentar. Assim como o David falou, puxando esse adendo também, não só pela reforma, né? Acho que a reforma é um dos pontos aí ao qual vai atingir o produtor rural, mas não necessariamente ele precisa mudar só por conta da reforma. A gente tem esse planejamento tributário que já, né, está sendo desenvolvido durante alguns anos já com os produtores, principalmente nesse quesito de economia de impostos de fato, verificar o que é mais vantajoso, pensar em estratégias voltadas, né, nesse segmento aí para o produtor. E também na própria sucessão familiar tem uma gama, né, de serviços e oportunidades que o produtor ele pode e deve inclusive aproveitar nesse momento para realmente dar esse start aí e começar a se desenvolver como pessoa física ou como pessoa jurídica, mas por fim, com esse foco no agronegócio. Entendi. Agora, gente, no começo o David falou aí, né, um monte de lei, um monte de sigla e tal. E aí eu deixei uma perguntinha aqui lendo, né, esse material, o que são aí, o que é, na verdade, o IBS e o CBS na prática, que são, o que vai mudar para se tornarem essas duas siglas? O que são essas siglas? Que eu já começo a ver muito nas matérias falando do assunto. Bom, então o IBS ele trata fez a unificação dos impostos estaduais e os impostos municipais. Estaduais é o ICMS, que a gente conhece, e o municipal é o ISS. Esses dois foram unificados pelo IBS. Vai ser uma alíquota única que depois vai ser repatriado aí, repartido entre os estados e municípios. O CBS já é a unificação de impostos federais. Tá? Dentre esses impostos federais, aí é que nós temos o IPI, e agora que eu esqueci o nome, PIS e a COFINS. E, salvo engano, para o produtor rural vem o Fundo Rural também. Tá? Ele vai estar dentro dessa gama aí, junto do CBS. Ou seja, a gente troca essas outras siglas todas, IPI, ISS, ICMS, PIS, isso tudo, por apenas duas siglas, IBS e CBS. Correto. É com essas duas que a gente vai... Isso. E vai ter um impostozinho também, né, que é chamado de IS, que é o imposto seletivo. Esse imposto seletivo é aquele imposto que vai vir para aqueles produtos, como, por exemplo, as bebidas, os cigarros. Então, vai vir uma alíquotazinha diferenciada um pouco maior. Aqueles mais prejudiciais ali, a saúde. Entendi. Bebida, cigarro. Isso. Entendi. E a gente falando especificamente dos produtores rurais... a gente vai ter produtos rurais com alíquota zero? Vamos sim, são produtos que vão entrar na cesta básica, né? E aí é que vem o planejamento tributário.
Aí que vem o planejamento junto com o produtor rural, né? Exatamente. Nós entendemos que o agro, na verdade, ele tem uma forte capacidade, né, de desenvolvimento econômico no nosso país. Então, ele foi tratado também como tal. Então, a partir deste momento, a gente já tem hoje benefícios, isenções, diferimentos, e a gente vai continuar tendo alguns desses. A gente só precisa ficar atento, de fato, né, a qual produto específico é o que o produtor, por exemplo, vende. Desde frutas, tem café, pimenta, os mais comuns, né? Tem o eucalipto, tem uma gama, o gado em si também, né? Sim, a Tem uma pecuária, gama, né? exatamente, tem uma gama de produtos em si, ao qual a gente tem que verificar, mas que a maioria desses vai ser tratado, né, com algum diferencial, vai. Só complementando, uma parte vai ser isenta, tá? Até ontem, né, na lista desses produtos isentos eram 22 produtos. E vai ter uma parte também que vai ter um percentual de redução de até 60%. Então, alguns outros produtos agrícolas vão ter uma redução na base de cálculo de 60%. Tá? Então, tem essa, no produtor rural vai ter essa diferenciação. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi aqui, gente. Essa reforma, do jeito que ela está desenhada, ela vai chegar também para os consumidores dos alimentos, é isso? Essa alíquota zero, eu me perdi um pouquinho. A alíquota zero, ela visa o quê? Qual é o sentido básico de ter uma alíquota zero? É chegar a comida à população. É baratear a comida. Né? O princípio básico é A esse. cesta básica. Dá esse benefício para o início da cadeia alimentar. Realmente, para quem está iniciando esse processo aí da cadeia alimentar, você tem esses benefícios, na verdade, de levar o produto já com um valor melhor, né? Um valor já mais reduzido em relação principalmente à questão de impostos. A gente já entra aí numa questão social, digamos, então, da reforma. Sim, se você parar para analisar, essa reforma tributária, ela veio com esse cunho social. Ela veio, né, a reforma, como eu te disse logo no início, né, a reforma do consumo, né? Então, o objetivo principal, principalmente tratando de alimentos, né, é trazer justamente que esses alimentos não sejam caros quando chegam no supermercado. Você lembra que eu te falei da cadeia de produção? Sim. Um que vende 100, paga 10, Sim, né? Então, sim. esse que vai com a alíquota zero, começou com 100, chega lá no final, que é o consumidor final, ele vai chegar praticamente sem imposto. Então, o barateamento ele vai vir nessa cadeia. Por isso que o agro ele foi tão, né, bem direcionado e tratado como tal, pela economia também que gira em torno dele. É algo volumoso, né? Assim, vultuoso em todos os aspectos, né? Agora, gente, assim, o agronegócio, a Amália falou alguma coisa de incentivos. O agronegócio perde incentivos com essa tributação, com essa nova reforma, com essa reforma de impostos aí, reforma tributária? Assim como o David comentou, alguns estados, né, inclusive o nosso, e com também municípios, existem benefícios específicos, né, de cada departamento. Então, com a extinção deles, né, agora na reforma tributária, muitos setores vão acabar sentindo por conta dessa extinção. Então, naturalmente, vai atingir, né, cadeias diversas. Um importante adendo, né, que eu faço aqui é um incentivo que não vai ser extinguido, que é a Sudene. A Sudene ela atinge, né, a região Nordeste e a região Sudeste. Então, a gente consegue se beneficiar ainda desse incentivo de 75% de redução do imposto de renda e que é importante também que as pessoas saibam para realmente poder fazer essa adesão e aproveitar a oportunidade que ainda tem. Quando a gente fala de incentivos que serão, né, perdidos, o que a gente pode citar como exemplo para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem aí e ficarem atentas também? Que incentivos serão extinguidos? Vamos colocar um exemplo para o lado empresarial. Compete. Né? O Compete hoje, dentro do Estado do Espírito Santo, dependendo do segmento, é praticamente reduzido a zero o ICMS. Né? Isso. Então, esses incentivos eles vão ser extintos até 2033. Qual é o objetivo de se extinguir esses incentivos? É de trazer a igualdade entre todos os estados. Por quê? Porque cada estado, cada município, eles conseguem atrair as empresas como? Dando os incentivos, então dando os descontos. Então, parando de existir isso daí, né, aí as empresas vão, o agro também, né, eles vão ter que buscar se reorganizar profissionalmente, né, como a gente disse desde o início. Para viver sem o incentivo. Pra viver Aumentar a sem incentivo. competitividade entre estados também, né? Acho que isso é importante e cada estado vai ter que se reinventar, né?
de fato, ou desenvolver internamente, ou realmente trabalhar para que consiga, né, ser competitivo tanto quanto outros estados também. Entendi. No caso dos produtores rurais, David, tem algum incentivo que é próprio dos produtores, né? Você falou do Compete, que é para o meio empresarial, mas tem algum incentivo mais com foco no produtor rural que vai acontecer isso de ser extinto? O produtor rural hoje ele se beneficia muito dos insumos, né? Os insumos agrícolas que ele utiliza para a sua produção, né? Na maioria das vezes eles vêm com alguma isenção. Esse tipo de isenção nos impostos é que ele não vai se beneficiar. Isso eu digo do produtor pessoa jurídica. O pessoa física não. Pessoa física hoje ele trabalha, salvo engano, que ainda é no regime de caixa, né? Isso. Né? Então, assim, o pessoa jurídica, ele utiliza-se desses insumos, né? O adubo, por exemplo, é um insumo, né? Então, ele utiliza-se dessa isenção dos impostos para baratear. Ou a compensação, né? Que hoje a gente compensa os impostos. Paga o imposto aqui e compensa lá na frente. Tá? Isso vai deixar de existir. Entendi. Agora, quando a gente olha assim, né? Eu andei conversando com algumas pessoas e tem muita gente com dúvida, gente. Tem muito produtor que não sabe nem do Até que eu se estou trata. com dúvida. Até Todos você, nós. David. Então, estão todos perdoados, gente. De alguma forma, o produtor rural vai sair prejudicado? Porque, no final das contas, todo mundo quer saber disso. Vou pagar mais imposto? Vou perder alguma coisa? Tem alguma perda real para o setor do agronegócio? Eu não acho que ele vai sair prejudicado. Eu acho que ele vai ser obrigado a sair da zona de conforto. Hoje a gente tem uma zona de conforto muito grande do produtor rural, que o próprio David falou, é a não profissionalização. Então, é confortável hoje para o produtor rural viver, né, com aquela base que ele já tem. Onde ele precisa de ajuda ali na emissão de nota fiscal, a empresa ajuda, e que a gente sabe que é assim que funciona. Então, assim, tem uma comodidade ali por trás da vivência dele. E eu não acho que ele vai ser prejudicado, mas ele sim vai precisar se organizar um pouco melhor, vai precisar correr atrás um pouco mais, principalmente com as emissões de notas fiscais. É um desafio que vai vir aí pela frente. E eu não acho que é difícil. Mas, assim, é aquele novo que está surgindo, que normalmente causa aquele desconforto, mas que depois as pessoas vão acabar se acostumando e vai ser melhor para todo mundo, né? Até para a organização do próprio produtor. Agora, Rose, você lembra que a gente está falando sobre a reforma do consumo, Uhum. né? O único prejudicado no consumo é o consumidor final. Então, se há um aumento de carga tributária, quem está aqui na ponta aqui produzindo, ele repassa isso para o consumidor. Consumo. Então, por isso que essa reforma do consumo, ele veio com esse objetivo de quê? De trazer um pouco mais de justiça social, tá? Principalmente para o consumidor final, para ele saber o quanto que ele vai estar pagando. Então, o produtor rural hoje, se ele se organizar bem, tá? Existe uma carga tributária que a gente prevê para todos o setor, porque é uma carga tributária única, né? 28% é a estimativa que nós temos, tá? Produtor rural vai ter uma média aí de 60% menos, algo em torno aí de 10,8%, 11%. Mas se ele souber utilizar, tá, se pejotizando ou utilizando de créditos de BS, CBS, se ultrapassar do limite, né, ou até menos também, né, de 3.600.000, ele pode utilizar também, mas desde que ele faça a opção. Se ele conseguir equalizar as suas contas utilizando o débito do imposto que pagou aqui e do crédito que ele vai ter ali, fazendo depois o encontro de contas, esse percentual ele tende a cair. Mas vai precisar de uma organização. E é aí que o contador ele entra com um papel fundamental nessa organização que ele vai precisar ter na sua vida. Por isso que a gente fala que tem que se profissionalizar. Não tem mais para onde a gente correr, vamos colocar assim. E é de fato a necessidade, assim, de ter esse contador parceiro, né? No dia a dia. Não é aquela coisa que ele já está acostumado de levar os documentos para o contador uma vez por ano. Entregar lá o envelope. Entregar o envelope e aí calcula ali, depois, né, vida que segue. Não vai ser bem assim, né? Mês a mês ele vai precisar fazer esse controle. E junto com o contador parceiro, a gente vai conseguindo encontrar oportunidades também para ele nesse meio tempo. Encontrando estratégias ali que vai beneficiar ele também nessa jornada. Entendi. Gente, assim, vocês foram falando, eu estava aqui pensando. Tem uma questão cultural também aí para os produtores? Da mudança?
É desafiador, né? A gente entende que o produtor rural tá havendo uma mudança também no setor. A gente vê ali uma sucessão vindo por aí, muitos produtores rurais que já têm essa característica, né, da idade, que já fizeram isso a vida inteira, que não gostam, às vezes, muito da tecnologia, que tem ali um pouco a Vê com uma certa aversão. desconfiança. Ou a questão também regional, de localidade, da dificuldade da internet, por fim, tudo isso vai agregando para que seja mais desafiador ainda para esses produtores. Mas, infelizmente, não tem para onde correr, né? Infelizmente, já é uma realidade, não vai ser assim, já é uma realidade. E quanto antes, né, ele enxergar isso com bons olhos e tentar se aproximar disso, mais benefícios ele tem também. O quanto ele tende a afastar isso dele, naturalmente ele acaba perdendo um dinheiro, ele acaba perdendo uma organização, oportunidades, e aí Perdendo isso sim, tempo perdendo também, né? tempo. E aí pode ser que se torne um prejudicial. Entendi. Eu falei da questão cultural, mas uma outra coisa também seria o fato de que a gente é tão calejado de imposto. Quando fala de tributo, a gente já pensa logo em mexer no bolso. E mexe com tudo, mas não mexe no bolso, né? Tem isso também, assim, David? Você sente que, de repente, as pessoas estão um pouco mais reticentes com isso, justamente por esse medo de mexer no bolso, de ter que ser alguma coisa que vai obrigar a pagar mais? Nós temos isso de uma forma cultural, por quê? Né? Apesar de nós termos aí, nós somos o segundo país com a carga tributária mais alta do mundo. Estamos perto de chegar em primeiro lugar. Mas, culturalmente, nós temos essa reticência de ter o imposto como algo maléfico, porque a gente não tem o retorno devido, né? Então, quando a gente entrega para o Estado parte da nossa renda, parte do nosso produto, né, isso voltado através de imposto, isso não volta de uma forma plena para a gente. Então, é por isso que gera esse Não vê esse retorno, né? É por isso que gera esse sentimento de injustiça. Eu estou pagando muito e não estou recebendo praticamente nada. Então, é por conta disso, né? E fazendo uma colocação que a Amabile deixou aí quanto à questão da nota fiscal, né, da organização, o produtor rural, ele precisa, e volto a frisar, e eu vou ficar aqui falando sempre isso, ele precisa ter o contador como parceiro para o orientá-lo. Ele não precisa hoje ser aquele expert, um empresário, né, de um setor que vou sair aqui de arar minha terra no chão para virar uma pessoa com terno e paletó. Não é isso. Né? O que a gente vai precisar é o nível organizacional dele. E o contador vai ter esse papel fundamental de cobrar, porque o contador ele vai ter que sair da parte passiva, de ficar aqui muitas vezes sentado na cadeira esperando o documento chegar, né? E começar a correr atrás e falar, olha, esse mês aqui veio com inconsistências e a reforma tributária ela não vai dar margem para inconsistências. Errou, já tem multa. Então isso também vai ser um fator assim, muito importante para os contadores. Tá? E o agro, assim, ele precisa se adaptar. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, né, gente? E quando a gente vai falando dessa adaptação, pelo que a Amabile falou, o primeiro ponto é a nota fiscal. Como que é isso, Amabile? Como que é hoje? Como que vai ter que passar a ser? Fala um pouco disso pra gente, porque se nesse momento, pelo que eu entendi, é uma dos pontos chaves, como é que é isso aí, para esclarecer para os produtores? Bom, como é que funciona, né? Hoje o produtor rural, ele tem acesso, né, ao portal lá na NFA, que é um portal da Cefaz, da nossa Receita Estadual, e lá ele entra com o CPF dele, com a senha, e lá tem aquele ambiente ali para a emissão de nota fiscal. Ou seja, ele entra dentro de um portal da Receita Estadual para fazer a emissão. Se, né, as pessoas que estiverem assistindo tiverem a curiosidade de entrar lá nesse portal, já tem escrito, já tem as anotações, avisando que a partir de 1º de janeiro de 2026 vai ser em outro ambiente, não vai ser mais naquele site ali. E esse outro ambiente, como é que ele vai ser? Ele vai ser um aplicativo, né, que foi desenvolvido pela Receita Federal, ou seja, a gente sai de um âmbito estadual para um âmbito federal. E aí, nesse âmbito federal, a gente tem um aplicativo de celular, justamente, eu acredito, para facilitar a vida desse produtor rural. Tá na mão, de né? De smartphone, de iOS, de iPhone. Então, assim, tem essa facilidade ali para o produtor, onde está o telefone na mão e ele consegue entrar com o Gov dele e ali naquele ambiente ele vai conseguir fazer a emissão das notas fiscais. 3 mudanças importantes, né? Além do próprio aplicativo que está sendo desenvolvido, infelizmente ele não está rodando 100% ainda, né? A gente se vê um pouco na pressão porque o prazo está chegando, mas ao mesmo tempo o programa ainda não está 100% desenvolvido.
Então, a gente tem alguns desafios nos próximos 2 meses ainda. Uhum. Mas, de qualquer forma, nesse ambiente tende a ser mais fácil, né? A ideia da Receita, na verdade, é trazer essa facilidade, essa simplificação para o produtor rural, onde ele não precisa cadastrar pequenas informações de acordo com cada produto, com cada coisinha em específico, né? A Receita ela já vincula essas informações de forma geral, onde ele coloca ali, por exemplo, o produto que ele está vendendo, a quantidade, o valor final, para quem ele está vendendo, e aí a Receita já vai compilando essas informações de uma forma mais simplificada também, mais intuitiva, para ele conseguir fazer a nota fiscal. Outra coisa importante, né, que eles trouxeram também, o prazo para cancelamento é de 7 dias, né? A partir de agora, o prazo para cancelamento do produtor rural e fazer, né, o cancelamento da nota é de 7 dias, desde que a mercadoria não tenha saído, né, do ambiente. E ele pode cadastrar também o GOV dele em até 5 smartphones ou telefones no geral. Então, se por um acaso não estou aqui com o meu, mas preciso cadastrar o da minha esposa ou do meu filho ou de alguém próximo para me ajudar nesse processo, ele vai ter até 5 smartphones ou telefones no geral para poder fazer o cadastro do GOV dele Não e vai emitir ficar essa nota. refém de um único aparelho, de isso um único aí. aparelho. Entendi. Isso aí. A ideia, na verdade, é simplificar e trazer essa facilidade para o produtor rural. Entendi. A gente vai pensando assim, em facilitar a vida do produtor. O que seria hoje, David? Porque assim, você falou, começa no início do ano que vem, vai até 2033. A primeira mudança é a questão da nota. Nesse momento, além dessa questão toda de se organizar, seria a hora desse produtor já estar baixando esse aplicativo, já estar testando, já procurar um contador da confiança dele para ajudar nessa gestão? Que dica que você deixaria assim, para os produtores, para o pessoal do agronegócio? Eu digo para os produtores que eles precisam, de uma certa forma urgente, buscar, tá, orientações junto aos contadores, tá, buscar uma profissionalização da sua forma de como vai lidar com os negócios, porque a Receita Federal, salvo engano, acho que foi no mês passado, ela já está implantando um programa, tá? Esse programa, ele atualmente, né, já vai ser implantado agora a partir de 2026. Esse programa ele vai conseguir, tá? Ele vai conseguir rodar notas fiscais 150 vezes maior do que o Pix, né? Então, assim, o Pix é um programa assim, gigantesco, você imagina, Brasil Sim. inteiro, né? Então, a gente tem um programa 150 vezes maior. E vai haver um monitoramento muito grande quanto a isso. Qual é o objetivo? A reforma tributária traz simplicidade. A simplicidade, ela vai trazer também menor sonegação de imposto. Então, a margem de sonegação ela vai diminuir muito, tá? Por quê? As transações bancárias, apesar de não serem monitoradas, mas eles vão monitorar as notas fiscais. Então, vai vir uma nota fiscal de compra e uma nota fiscal de venda. Se houver uma discrepância, vai ter um programa, né, com 150 vezes maior do que o Pix, que vai analisar aquilo ali, né? Não é um ser humano mais que analisa. Antigamente, por exemplo, o seu imposto de renda, quem analisava era um auditor. Aí você dava sorte ou não de bater na mão dele. O né? santo dele naquele dia. Aí, a partir do ano que vem, né, 2026, já não vai ser mais o auditor. O auditor ele simplesmente só vai receber a inconsistência que o robô achou. Então, para nós, né, não é só produtor rural, não. Para nós, meros mortais, também. Lembrando que são informações rastreáveis. Então, né, assim como foi falado, não é mais um auditor, não é mais uma análise manual, minuciosa. Já é, na verdade, inteligência artificial a todo momento, com um toque ali num tab e já cruza o seu CPF com várias coisas que você faz aqui no dia a dia. Então, não é essa informação de, quando alguém me pegar, eu tiver que me explicar. Exatamente, é tudo muito mais fácil para eles hoje em dia. Não só, né, para o produtor rural, mas para todos nós, empresa inclusive também. Essa situação de recebimento de PIX, valores com nota fiscal, de ter, né, essa vinculação, de realmente verificar a quantidade que foi vendido, que foi comprado. Então, tudo isso já está na informação, já está na base de dados deles e, assim, é só questão de tempo até irem chegando ali essas notificações para a gente começar a realmente se regularizar de verdade, né? Entendi. Então, assim, continuando, gente, nisso que a gente estava falando, do produtor. O David falou a questão do contador. Qual que seria uma outra dica agora para o produtor, para não ser pego tão despreparado em janeiro? Eu, particularmente, eu digo para que ele faça um CNPJ.
eu tenho uma preocupação muito grande por conta das multas. Tá? Hoje, qualquer multa que decorre da atividade que ele exerce, hoje ele como produtor pessoa física, vai para o CPF dele. Então, se eu sou um produtor rural hoje, eu tenho a minha terra ela está em qual CPF? Ela vai estar no meu CPF. Então, se eu me profissionalizar e coloco no CNPJ, você lembra que eu falei com você que o CNPJ é o escudo? Então, o CNPJ ele é um escudo para que não deixe penhorar essa minha terra, essa eventual dívida, essa multa, né? Então, ele consegue hoje ter um mecanismo de maior proteção. Então, uma dica que eu dou para os produtores rurais para o próximo ano, né? Mesmo que seja pequeno produtor, se profissionalize, faça um CNPJ. Por quê? Apesar de ainda ter, né, vantagens, porque a reforma ela vai até 2033, ano que vem é um ano de teste, né? Mas apesar de ser um ano de teste e a reforma ela ir até 2033, o planejamento ele é fundamental. Se você não se planejar agora, quando chegar próximo, quando você já viu, já aconteceu. Já não dá mais tempo. Já não dá mais tempo. Aí, o que vai acontecer? Vão ter que me contratar, né? Então, gente, se não querem chegar no David, É. sigam os Você vê conselhos dele, hein? Você vê que eu não estou vendendo meu produto. Não. Né? Se não quiserem chegar no David, me procurem antes. É isso aí. E você, Amália, assim, que dica dá aí, enquanto contadora, né, também, para os produtores? O que fazer agora, já? Bom, assim como o David falou, é procurar, né, um especialista, um contador especialista nessa área, nesse segmento, para que entenda as particularidades, de fato, daquilo que você vive no dia a dia. Entender realmente também o planejamento tributário, verificar as melhores condições de economias de impostos, de facilitar ali também a questão da segurança, né, no seu ambiente, dos seus bens, inclusive. E eu acredito que também focar nesse controle financeiro. Eu acho que é o ponto de partida, na minha opinião, também essencial para o produtor rural, focar ali nesse controle financeiro, no que está entrando, no que está saindo. Muitas vezes o produtor deixa, né, no sensitivo mesmo de vamos vendo e no final do ano depois a gente passa uma linha lá embaixo e verifica o lucro, né? Mas eu acredito que tem que ser um pouco mais Tá tudo que na minha isso, cabeça, né? Tá tudo aqui na cabeça. Tem que ir um pouco além disso, tem que realmente fazer esse controle um pouco mais minucioso para encontrar realmente possibilidades e estratégias aí para ele conseguir reduzir e colocar um pouco mais de dinheiro no bolso, aumentar esse lucro dele, né? Gente, acabou o nosso tempo, né? Eu quero aqui agradecer muito a vocês. Eu confesso que para mim foi uma aula, gente, não sei para vocês, mas para mim foi uma aula, né? Eu acho que eu tenho muito mais clareza agora. Acho não, com certeza. Tenho muito mais clareza sobre o assunto. Eu gostaria de agradecer, Amália, você, né, que veio aqui, disponibilizou aí seu tempo para vir falar com a gente. Eu imagino que você já deve estar aí numa correria com isso, já tem muita demanda, não é? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade do convite, de falar, né, para vocês, para os produtores rurais também, um pouquinho mais dessa realidade que, né, não está vindo, né? É uma realidade que já está acontecendo, exatamente. E é importante, né, que a gente se atualize cada vez mais. As dúvidas, obviamente, vão continuar surgindo. Tem muita coisa ainda para acontecer, para ser decretado, mas, de qualquer forma, a gente vem acompanhando. E quanto mais informação, num tempo mais curto a gente tiver, melhor, porque a gente se prepara melhor para isso também. Né? Eu acho até, gente, que essa questão que a Amália tocou agora é até interessante para a gente, a questão da informação. Busque informação, né, sobre o assunto, leia um pouco mais, veja, né, o que você pode buscar para ir para te ajudar. Eu acho que essa também é uma dica bem bacana, né, gente? Porque, como a Amália disse, é tudo muito ainda novo, mas já tem muita informação bacana circulando, então se manter informado, acho que também é uma dica, não é, David? Com certeza, né? A internet hoje veio para facilitar isso, né? As informações hoje ela chega em tempo real. A reforma tributária já está aqui desde 2023. Então, quer dizer, nós já estamos aí indo para o terceiro ano da reforma tributária. Né? Muita coisa já aconteceu e vem acontecendo toda semana no Congresso Nacional. E nós aqui estamos atentos desde 2023, a gente vem fazendo estudos, né? A gente vem acompanhando toda a evolução legislativa com o objetivo de quê? De buscar respostas para as pessoas no futuro próximo. Né? Esse futuro está logo ali. Exatamente. Então, agradecer a você também, David, tá? Que, assim como a Amália, né, deixou lá o seu trabalho, veio aqui conversar com a gente, bater esse papo. Obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela disponibilidade. E a gente vai encerrando aqui nosso videocast, o nosso Momento Agro. E até a próxima.